Eu já tinha feito segurança em galpão, posto de saúde abandonado, loja fechada, mas escola em reforma foi a pior. Tava tudo vazio. As salas não tinham porta, só entulho. À noite, só se ouvia barulho de rato e goteira pingando em baldinho de tinta. No começo parecia tranquilo, mas tem uma coisa que eu aprendi. Lugar em silêncio total tem sempre alguma coisa errada, mesmo que você só perceba depois. Na primeira semana, foi tudo normal. Minha rotina era ficar rodando de hora em hora, checando se ninguém pulou o muro, se estava tudo trancado, essas coisas. Levava café, sanduíche, fone de ouvido e tentava não dormir. Na madrugada de uma quarta, por volta de 2 da manhã, vi um cara andando lá no fundo do pátio. Ele estava de blusa azul, calça jeans suja de massa corrida. Parecia um ajudante de pedreiro. Quando cheguei perto, ele já foi falando que esqueceu umas ferramentas no depósito. Disse que trabalhou ali de tarde e precisava pegar antes das 6 da manhã, porque ia direto para outra obra. Eu estava meio com o pé atrás, mas ele sabia o nome de um dos pedreiros e ainda mostrou uma chave de fenda dizendo que fazia parte do jogo de ferramentas dele. Liberar a entrada era contra o protocolo, mas eu deixei. Fiquei olhando ele sumir lá pro fundo da escola, pegou uma sacola plástica num canto da sala e foi embora, me agradecendo. Na noite seguinte, mesmo horário, ele apareceu de novo. Disse que esqueceu um martelo. Achei estranho, mas deixei passar. Pensei, o cara trabalha o dia todo, tá cansado. Talvez tenha esquecido mesmo. Só que ele voltou de novo na sexta. Dessa vez disse que ia só dar uma olhada nas coisas porque desconfiava que tinham mexido nas ferramentas dele. Começou a me chamar de parceiro. Disse que gostava de trocar ideia comigo porque o turno da noite era frio demais. Essas palavras. Nesse dia, ele ficou andando por mais tempo. Falava pouco, mas sorria direto. Não parecia bêbado nem drogado, só satisfeito demais de estar ali sem ter motivo claro. Foi embora e disse que voltava domingo. Achei esquisito, mas não falei nada para ninguém. E talvez eu devesse. Na segunda de manhã, a coordenadora da escola chegou cedo e me chamou no canto. Disse que o pedreiro-chefe comentou que sumiram uns alicates e uma trena. Ninguém me acusou, mas perguntaram com aquele jeito que não é pergunta, sabe? Você viu alguém diferente aqui esses dias? Eu menti que não. A semana passou, mas a paranoia ficou. Comecei a desconfiar que aquele cara podia não ser funcionário coisa nenhuma. E eu já tinha deixado ele entrar 3 vezes. Na madrugada de sábado ele voltou. Estava mais à vontade ainda. Sentou no batente da sala de artes, abriu uma garrafinha de suco, ficou ali me encarando. E eu, calado, observando ele. Depois de um tempo, falou assim: "Tô usando seu crachá para passar nos guardas da ronda." Fiquei sem reação. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele tirou um crachá igual ao meu do bolso. Era o meu mesmo. Devia ter pego num dos dias que veio. Eu sempre deixava pendurado na porta da guarita. Disse que mostrou para os PMs da ronda externa e eles nem conferiram nada. Só bateram continência e seguiram. Na hora que fui tirar o rádio para avisar, ele veio rápido, me empurrou e trancou a porta de ferro do armário de ferramentas por fora. E ainda falou rindo: "Agora vamos ver quanto tempo você aguenta." Fechou com o trinco por fora. E antes de ir, ligou meu rádio no talo, gritando na frequência com chiado. O barulho era tão alto que abafava até minha própria respiração. Gritei até minha garganta falhar. Ninguém ia ouvir. E mesmo se ouvissem, iam achar que era interferência. Lá dentro era pequeno. Cheiro de óleo velho, ferrugem, mofo de coisa molhada. Tentei forçar a porta, mas ela abria para fora. Num dos empurrões, meu braço escorregou e ficou preso entre 2 prateleiras de ferro e um carrinho de mão. O braço começou a formigar, depois arder. A perna começou a tremer sozinha e o rádio chiando no talo. Aquilo me deixou maluco. Fiquei ali por horas, não sei quantas.
Quando me acharam de manhã, eu estava no chão tremendo, braço inchado, com gosto de ferrugem na boca. O cara? Ele estava sentado do lado de fora, na calçada, rindo. Disse para o pessoal que só quis ver até onde eu aguentava. Ele não fugiu, não se escondeu. Ele queria ser visto. Quando o pessoal da manutenção chegou e me viu daquele jeito, chamaram a ambulância na hora. Eu não conseguia nem responder direito. O braço estava dormente, com os dedos arroxeados. A cabeça latejava. E aquele chiado do rádio parecia que ainda estava ligado dentro da minha orelha, mesmo depois que desligaram. O mais absurdo foi ver que o cara não correu. Ele estava lá, sentado na calçada da frente, comendo um pão doce, rindo de tudo. Nem fez questão de esconder que foi ele. Quando perguntaram o que aconteceu, ele falou como se estivesse contando piada. Só estava brincando com o vigia. Ele é firme, aguentou bem, brincando. A diretora chegou em seguida, a polícia também. A escola não queria chamar a atenção, então tentaram resolver de forma interna, dizendo que ele tinha problemas mentais, que ninguém sabia como ele entrou, que iam reforçar a segurança. Mas eu sabia que não era loucura, não. Era maldade mesmo, daquela gratuita, que não tem explicação, que vem do tédio, da vontade de ver o outro no chão só para se sentir no controle de alguma coisa. Eu tentei explicar tudo para os PMs, mas como não teve roubo nem ferimento grave, me disseram que iam levar para averiguação. No fim, liberaram o cara no mesmo dia. Disseram que não dava para manter ele detido sem flagrante de crime mais sério. Ele só ficou olhando para mim quando entrou na viatura, cabeça baixa, mas o canto da boca levantado, como se estivesse gostando de ver no que deu. Fiquei afastado por uma semana. O médico disse que tive exaustão física, mas o que me derrubou mesmo foi o medo. Porque o que aconteceu ali podia ter terminado muito pior. Se eu tivesse batido a cabeça, desmaiado, engasgado com vômito, ninguém ia me achar. A porta só abriu de manhã. Ninguém teria vindo antes. Voltei ao trabalho por necessidade, mas não pisei mais naquela escola. Fui transferido para uma portaria de condomínio. Mesmo assim, todo lugar escuro me traz aquela sensação de novo. O cheiro do óleo, a dor no braço, o chiado do rádio. Às vezes me perguntam o que me dá mais medo nesse tipo de trabalho. E eu respondo sem pensar. Não é o barulho estranho, nem o vulto, nem o cachorro latindo pro nada. É gente com tempo livre e sem nada para perder. Gente que aparece sorrindo, se faz de amigo e te enfia num armário só para ver quanto tempo você aguenta. Esse tipo de pessoa não grita, não corre, não ameaça, só observa e se diverte te vendo quebrar por dentro. Foi ali que eu entendi que não dá para confiar em ninguém à noite, principalmente em quem parece estar à toa demais. Hoje em dia, antes de abrir qualquer portão, eu olho bem. E se tiver alguém rindo à toa de madrugada, eu nem penso duas vezes. Fecho a porta, tranco e deixo do lado de fora. Porque eu já fui o cara que confiou e quase não consegui sair do armário para contar essa história. Começou errado já na hora da entrevista. A mulher do RH mal me olhou na cara, só pediu meus documentos, falou que era contrato temporário e perguntou se eu tinha moto. Disse que o salário era baixo, mas pagava em dia e que quase ninguém queria aquele posto. Era para cobrir férias de um outro vigia. Me entregaram um crachá velho, um rádio que nem funcionava e uma chave. E disseram: você entra por trás, pela estrada de terra, fica lá das 7 da noite até 6 da manhã. É só olhar, não tem mais nada lá dentro. A tal fábrica tinha falido e, segundo eles, estavam só esperando a decisão da justiça para vender o terreno. No primeiro dia, já deu para entender o motivo do salário. A entrada era isolada, literalmente o último lote da cidade, depois de uns terrenos baldios e um matagal que descia até um córrego. O portão da frente nem trancava mais. Tinha um portão menor nos fundos, que dava acesso direto a um tipo de galpão de descarte, com uma caçamba velha,
cheia de tralha industrial. Lata de tinta, peça quebrada, resto de fiação, tudo bem escuro, cheio de fuligem e com um cheiro que não dava para saber se era óleo velho ou coisa apodrecida. Levei lanterna porque não tinha iluminação lá fora. Só o escritório onde ficava a mesinha do vigia tinha lâmpada. A primeira madrugada foi devagar, fria, mas sem nada de estranho. O barulho que mais dava para ouvir era o de gambá e gato brigando perto do muro. Na segunda noite, comecei a perceber umas marcas estranhas no chão de terra, perto da lateral do galpão. Como se tivessem arrastado alguma coisa, tipo algo pesado. Marcas novas, porque a terra ali era bem seca e qualquer coisa deixava rastro. Achei que podia ser animal. Umas 2 da manhã, vi luzes no pátio. Pensei que fosse reflexo de moto, mas as luzes se mexiam devagar, tipo lanterna mesmo. Saí devagar, desliguei a luz do escritório e fui até a porta. Apontei a lanterna e vi 3 caras perto da caçamba. Um deles abriu a tampa de uma picape e os outros 2 desceram com uns pacotes pretos. Não era saco de lixo normal, era tipo aqueles sacos grandes, reforçados, meio sujos por fora. Eles jogaram os pacotes direto no chão, do lado da caçamba, sem pressa. E um deles ainda ficou chutando um pouco para ajustar. Não me viram. Voltei para o escritório e fiquei em silêncio até eles irem embora. Foram embora andando, como se nem tivessem pressa nenhuma, sem barulho de carro nem nada. Quando amanheceu, fui até lá. O chão estava cheio de marcas mesmo, e o cheiro, pior que na primeira noite. Tinha sangue escorrendo de um dos sacos, não muito, mas dava para ver. Fiquei mal o dia inteiro, pensei em não voltar. Mas como era só por 15 dias, resolvi aguentar mais um pouco. Na terceira madrugada, levei o celular carregado e com lanterna boa. Me escondi num canto escuro e esperei. Eles voltaram, exatamente no mesmo horário. Dessa vez eram só 2. Um dirigindo e o outro descendo com 2 sacos maiores. Vi de longe, filmei de leve, só que a luz da tela refletiu num canto da parede e um deles me viu. Corri para dentro, travei a porta do escritório. Não adiantou. Eles nem bateram. Um deles entrou pelos fundos por uma porta lateral que eu nem sabia que abria. Quando olhei, ele já estava dentro da salinha comigo. Estava calmo, sujo de terra, suando. O outro ficou na porta sem falar nada. O primeiro só disse assim: "A gente também vigia, mas do lado de fora." Eu congelei. Fiquei sem saber se corria, se gritava, se implorava, mas meu corpo travou. Eu só conseguia olhar para ele e ele nem parecia bravo. Tava com a mão suja, meio tremendo, mas falava baixo, quase num tom de conselho. "Você tá aqui para olhar as coisas da fábrica, né?" Ele disse. "A gente olha as coisas que estão fora, cada um no seu serviço." O outro, que ainda estava na porta, deu 2 passos para dentro, fechou a porta e encostou. A sala ficou quente de repente. Acho que foi o medo, ou o cheiro. O primeiro veio até mim, tirou meu celular do bolso sem brigar, sem xingar. Só pegou. "Você filmou?" perguntou. Eu disse que sim, não adiantava mentir. Ele apagou o vídeo ali na minha frente e depois colocou o celular de volta na minha mão, do jeito que estava. Aí apontou para o banco de madeira que tinha ali do lado e disse: "Senta aí um pouco, só para a gente ter uma conversa." Eu sentei, tremendo, achando que iam me bater ou pior, mas não. Eles só ficaram ali comigo, sem arma, sem grito, sem ameaça direta. Só presença, e a pior parte é que eles pareciam tranquilos demais. Ficaram quase 1 hora ali, em silêncio, olhando para mim, andando pela salinha. Um deles ficou mexendo num chaveiro com um barulho irritante. O outro de vez em quando olhava pela janela. Quando o céu começou a clarear, o primeiro falou de novo: "Agora você entendeu por que ninguém quer esse turno, né?" Depois ele abriu a porta, fez um gesto com a cabeça e os 2 saíram. Eu estava tão travado que nem percebi de primeira que eles tinham me deixado amarrado na cadeira, com aquelas fitas pretas de amarrar caixa. Nem vi quando fizeram isso.
Só percebi quando tentei levantar e não consegui. Fiquei ali até quase 7 da manhã. Quando passou um motoqueiro da reciclagem, ele me viu pela janela e veio me soltar. Falei que era um trote, que os amigos fizeram uma brincadeira pesada. Nem sei por que falei isso. Só não queria que ele chamasse a polícia. Ou que alguém achasse que eu estava envolvido com aqueles caras. Depois disso, nem voltei lá para pedir demissão. Só mandei mensagem para a mulher do RH e falei que tinha acontecido um imprevisto. Ela só respondeu com um ok. Fiquei pensando depois se ela já sabia. Se aquilo tudo era uma coisa que eles deixavam rolar. Ou se ninguém realmente ligava. Mas o pior foi o que o cara falou no fim. A frase exata: "Tá comigo até hoje. Agora você sabe o que acontece quando alguém trabalha sozinho de noite." E é isso. Nunca mais aceitei nada em lugar isolado. E toda vez que passo perto daquela região, parece que ainda dá para sentir o cheiro. Aquele cheiro estranho, misturado com terra, com queimado, com coisa podre. E ninguém mais quis aquele turno. Nem para cobrir uma noite. Se você já trabalhou sozinho à noite, ou conhece alguém que vive esse tipo de situação, deixa um comentário aqui. A gente lê tudo. E se esse relato te prendeu até o fim, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais como essa. Eu comecei a trabalhar naquele prédio numa terça à noite. O lugar estava desativado fazia uns meses. Era um edifício antigo no centro histórico da cidade, todo grafitado por fora, cheio de infiltração, e só funcionava agora como depósito da própria empresa que ia derrubar ele depois. Meu serviço era ficar na guarita, rodar 2 andares e manter o monitoramento. Mais nada. A empresa terceirizada me passou tudo bem certinho. As câmeras funcionavam, tinha sensor de movimento em alguns pontos e o rádio estava com bateria. Mas eu já senti, logo de cara, que aquilo ali não era igual aos outros lugares que eu tinha feito turno. Era muito silêncio. E não era aquele silêncio de madrugada comum. Era tipo abafado. Não sei explicar. Na primeira noite foi tudo tranquilo, só que teve um negócio estranho por volta de 2:30 da manhã. O sistema acusou movimento no andar 9. Eu subi, revirei tudo, mas as portas estavam todas trancadas. Achei que tinha sido algum pombo, sei lá. Na segunda noite a mesma coisa, exatamente no mesmo horário. A diferença é que, dessa vez, uma das portas internas do andar 9 estava aberta. Aquela que dá para uma sala que era usada como reunião com mesa grande no meio. Fiquei puto porque aquilo não fazia sentido. Eu tinha conferido antes de subir, estava tudo fechado. Falei com o pessoal da empresa no outro dia. Disseram que o prédio era velho, que as trancas eram ruins e que provavelmente tinha corrente de vento. Não deram a mínima. O cara que me atendeu parecia que já estava esperando essa reclamação. E sabe quando a pessoa fala num tom de só faz o seu e não se mete? Foi bem isso. Na terceira noite, quando eu fui revisar as câmeras depois do expediente, teve um vídeo que me travou. Era de uma câmera do 8º andar, apontada para o corredor que liga os 2 elevadores. E no canto, quase fora do campo de visão, tinha alguém parado. Um homem. A imagem era ruim, mas dava para ver que ele estava de colete e boné. Só que não era o uniforme da empresa, era exatamente igual ao meu. Eu achei que era gravação de outro dia. Fui puxar os logs e descobri que aquilo ali tinha sido registrado ao vivo, no momento exato em que eu estava do outro lado do prédio, no térreo. Eu aparecia em outra câmera, no mesmo horário, descendo pela escada de emergência. Não tinha como ser eu. Eu dormi mal naquela noite. Voltei pro turno meio virado. No caminho pensei em pedir para sair, mas me conheço. Eu ia ficar com isso na cabeça pro resto da vida. Resolvi encarar mais uma. E foi nessa 4ª noite que aconteceu o pior. Por volta de 2:45 da manhã, o telefone da guarita tocou. Era linha interna. E só quem poderia usar era alguém lá de dentro do prédio.
Atendi meio no susto. A voz do outro lado não gritou, não fez ameaça. Só falou assim: "Tô te vendo." Desligou. Corri para a tela das câmeras. A do térreo estava me mostrando eu sentado, com o telefone na mão, o que era impossível porque eu estava em pé, na frente da tela, olhando, tremendo. Puxei o rádio. Chamei reforço. Me mandaram aguardar. Falaram que ia chegar um supervisor em 20 minutos. Fiquei na portaria, com a porta trancada, olhando para as câmeras como se aquilo fosse me proteger. Mas o pior foi que depois da ligação, as imagens começaram a travar. Uma por uma. E do nada, todas voltaram para uma gravação que não era de nenhuma das noites anteriores. Era uma gravação antiga. Um vigia, sozinho, no mesmo uniforme, sentado ali naquela sala de reunião do 9º andar. Na primeira vez que eu vi, achei que ele estava só esperando o turno acabar. Mas depois percebi que ele estava com o braço preso numa dessas cadeiras de ferro e um pano enfiado na boca. Ele tremia, tentava gritar. Tinha mais gente no cômodo. 3 homens, talvez 4. Nenhum aparecia direito. Mas um deles estava filmando com um celular. Ele chegava bem perto do rosto do vigia e dizia: "Vamos ver até onde ele aguenta." Fiquei paralisado. Não conseguia tirar o olho da tela, mesmo sabendo que era antigo, mesmo sabendo que era só uma gravação. Eu continuei assistindo. Aquilo durou quase 20 minutos, até a câmera cortar sozinha. Quando o supervisor chegou, eu estava em choque. Quando o supervisor chegou, eu ainda estava ali, travado, olhando para as telas. Tentei explicar o que tinha visto, mas ele nem quis ver direito. Foi logo dizendo que aquilo devia ser alguma gravação mal programada no sistema. Só que eu sabia que não era. Eu vi a cara do vigia. Eu vi ele tentando pedir ajuda com o olho. O supervisor desligou o DVR, reiniciou tudo e quando voltou, a gravação tinha sumido. Ele mexeu nos arquivos e falou que não tinha nada de anormal. Disse que o sistema tinha voltado com o backup de fábrica. A partir dali, só iam ficar salvos os próximos turnos. Todo o resto tinha sido apagado, mas foi a cara dele que mais me incomodou. Ele estava calmo demais, como se já soubesse o que ia encontrar, ou não encontrar. Pedi para sair do turno. Ele disse que não podia, que eu estava escalado por mais 2 noites até o pessoal da demolição assumir. Depois disso, o prédio ia ser isolado de vez. Voltei para casa sem saber o que fazer. Fiquei pensando naquela gravação o dia todo. Fiquei lembrando da voz no telefone. Fiquei me perguntando quem tinha sido aquele homem que apareceu com meu uniforme na câmera. Se era alguém vivo ou não, e se fosse só coisa da minha cabeça. Voltei para o trabalho mesmo assim. Na quinta noite, tentei fazer tudo do meu jeito. Levei lanterna, desliguei o som do monitor, tirei a linha do telefone da parede. Pensei comigo, se era para eu ficar, então ia ser no meu controle. Mas era só até 2h30. Nesse horário, o sensor do andar 9 ativou sozinho. O sistema voltou a mostrar aquela mesma imagem da sala de reunião. O mesmo vigia preso. Só que dessa vez, ele não estava mais sozinho. Quem estava filmando também usava o meu uniforme. E ele me olhava direto, como se soubesse que eu estava assistindo. Era o mesmo rosto da figura que apareceu na câmera do 8º andar. Só que agora dava para ver melhor. Era parecido demais comigo. Não era igual, mas parecia. Do nada, a tela apagou. E o sistema começou a repetir tudo, desde o começo. Como se fosse uma fita, como se tivesse alguém ali perto rebobinando de propósito. Na câmera do térreo, eu aparecia sentado na portaria, igual no dia anterior. Mesmo ângulo, mesma posição, só que não era ao vivo. Eu estava em pé. A única diferença é que dessa vez, a minha versão da câmera sorria. Foi aí que alguém bateu no vidro da guarita. Eu me virei no susto. Tinha uma mão no canto da janela, uma mão com sangue seco nas unhas. E antes que eu conseguisse fazer qualquer coisa, a energia caiu no prédio inteiro. Todas as telas desligaram.
Fiquei no escuro total por uns 10 segundos. Quando a luz voltou, a porta da guarita estava aberta. Eu tinha trancado. Na câmera não mostrava nada. Só uma tela preta com uma mensagem dizendo reprodução finalizada. Eu larguei tudo. Saí dali com a roupa do corpo. Andei até a avenida e chamei um carro de aplicativo. Mandei mensagem para o encarregado e disse que não ia mais voltar. Ele visualizou, não respondeu e até hoje não falou comigo. Uma semana depois, fiquei sabendo que o prédio tinha sido interditado. O motivo oficial? Instabilidade na estrutura, risco de desabamento. Mas o que me travou foi um comentário que achei num fórum de vigilantes. Um cara de outra cidade falou que trabalhou ali há uns 2 anos. Disse que saiu depois de escutar uma voz ligando do andar 9. E essa voz dizia a mesma coisa. Tô te vendo. O prédio ficou fechado por meses depois disso. Disseram que tinha sido vandalismo, mas alguém salvou um trecho das câmeras e jogou na Deep Web. Uns 3 minutos do vídeo. Era a gravação que eu vi. Só que nesse vídeo, a pessoa que estava presa na cadeira não era mais o vigia anterior. Era eu, com a mesma roupa, mesmo relógio no pulso. Fiquei olhando aquilo em choque. Não tinha como ser montagem. Era muito específico. Tinha até o copo descartável que eu deixei do lado da cadeira. Mas aquilo nunca aconteceu. Quer dizer, ainda não. Desde então, nunca mais aceitei trabalhar em prédio desativado. Nem com câmera nova, nem com reforço. Porque tem coisa que não tá ali só para assustar. Tá ali para repetir, para gravar de novo. E se deixar, para continuar a fita. Eu não sei quem estava fazendo aquilo. Se era gente, se era alguma coisa querendo encenar a mesma dor repetidas vezes. Só sei que, se eu tivesse ficado mais uma noite, talvez aquela gravação que eu vi ia deixar de ser vídeo antigo e virar ao vivo. Começou com um susto besta no estacionamento. O som de um alarme disparando no andar de baixo. Eu estava no meu 2º mês como vigia noturno naquele prédio comercial da rua Apolônia. Só eu e o Armando fazíamos o turno da noite. Cada um tinha um rádio e a chave de uma das portarias. A gente revezava os andares, vigiava os carros, as salas, a entrada dos fundos. Naquela noite, o barulho veio do 2º subsolo. Aquele onde quase ninguém para porque é mais úmido, tem goteira e o sinal do celular nem pega direito. Quando desci, a luz estava piscando, aquele fluorescente tremendo igual o olho de doido. O alarme vinha de um carro que até onde eu sabia estava desligado há dias, de um dos gerentes da empresa de advocacia do 6º andar. Cheguei perto e vi que o alarme tinha sido ativado no controle. Não tinha como ser defeito, só se alguém tivesse apertado. Subi e falei no rádio. Armando respondeu normal. Falou que ia ver nas câmeras. Depois me chamou dizendo que foi falha no sistema. Mas não tinha falha. Estava muito óbvio que alguém apertou aquele botão. Comecei a ficar com o pé atrás com ele. Até ali, ele era um cara gente boa. Mais velho, uns 50 e poucos anos, calmo, falava pouco. Ficava ouvindo rádio AM durante a noite. Parecia tipo um tiozão que só queria passar o turno em paz. Mas naquela semana, ele estava diferente. Ficava rindo sozinho às vezes, trancava as portas e depois perguntava se eu tinha mexido, como se testasse alguma coisa. Uma vez apagou a luz do térreo comigo ainda no elevador. Quase caí de susto. Quando desci, ele estava com um sorrisinho estranho. Falou, tá tudo certo aí, e voltou para o canto dele. Teve uma noite que ele trancou a porta da guarita e saiu com a chave. Fiquei preso lá dentro quase 20 minutos. Quando ele voltou, fingiu que não sabia que tinha feito isso. Disse que devia ter esquecido no bolso sem querer. Só que ele riu. E não era um riso leve, era um riso preso, abafado. Tipo de quem está se segurando para não cair na gargalhada. Naquela mesma semana, ele começou a mudar os carros de vaga. Eu tinha memorizado onde cada veículo estava.
Quando voltava de ronda, percebia que tinha carro que não estava mais onde deixaram. Um dos carros do segundo subsolo apareceu no térreo do nada, e quando fui ver, a chave estava lá dentro. Ele tinha acesso à sala onde os administradores guardavam as reservas. Foi ali que me deu o estalo. Ele queria me assustar, queria ver como eu reagia. Eu confrontei ele uma vez, mas fui de leve. Falei que tinha algo errado, que parecia que alguém estava pregando peça com as câmeras, com as luzes. E ele respondeu com uma calma que me deu arrepio. Falou assim, com aquele mesmo sorrisinho: "O problema de trabalhar de noite é que a cabeça acostuma com o escuro." Depois disso, comecei a me sentir vigiado. Juro para você que teve noite que eu via sombra atrás das colunas do estacionamento e quando virava, não tinha ninguém. Cheguei a achar que estava ficando paranoico, mas tudo levava para o mesmo lado. Armando queria mexer comigo. As câmeras começaram a falhar. Primeiro a do segundo andar, depois a do elevador de serviço. E sempre em horário que eu estava ali perto. Parecia tudo muito calculado. Na minha última noite com ele, porque depois daquilo pedi transferência, eu cheguei no horário de sempre, 23 horas. Armando já estava lá. Me cumprimentou seco. Estava com olheiras fundas. Parecia que não dormia fazia dias. O uniforme amarrotado, o cabelo todo suado. Ele saiu da guarita sem dizer para onde ia. 10 minutos depois, notei que a central das câmeras estava fora. Tela preta. Fui até o segundo subsolo porque senti cheiro de escapamento forte, meio abafado. E foi lá que vi. Um carro ligado, vidro fechado, aquele mesmo carro da outra semana, o que ele tinha movido. A fumaça já enchia o ambiente. Armando estava lá dentro, encostado no banco, sorrindo, como se me esperasse. Mas não fez sinal nenhum. Só olhou para o retrovisor, como se quisesse que eu visse o reflexo dele. Eu gritei, tentei abrir a porta, estava trancada. Eu tentei abrir o carro umas 3 vezes, puxei com força, quase quebrei a maçaneta. A fumaça já começava a subir pelo meu nariz, dava gosto de ferrugem na boca. Corri de volta para a guarita, catei a chave reserva e voltei tropeçando nos meus próprios passos. Quando abri a porta, ele nem se mexeu. Estava acordado, com os olhos abertos, sorrindo para frente. Mas era como se já tivesse ido embora dali. O rádio do carro estava ligado numa estação qualquer, tocando uma música lenta, meio abafada pela fumaça que ainda saía do escapamento. Eu puxei ele para fora com tudo, e mesmo ali no chão do estacionamento, deitado no cimento frio, ele continuava olhando para cima com a mesma cara. Só depois de um tempo, ele tossiu. Mas não parecia alguém querendo sobreviver. Parecia alguém frustrado por eu ter interrompido. Ficamos uns minutos sem falar nada. Eu nem consegui pensar direito. A única coisa que ele disse foi: "Eu só queria te ver reagir. Só isso." A frase me deixou travado, porque fez tudo fazer sentido. Ele não estava tentando me matar, nem fugir, nem se esconder. Era só isso mesmo. Ele queria ver o que eu ia fazer. Queria me colocar em situação extrema, como se fosse um teste, ou um jogo dele. A gente não falou mais nada naquela noite. Eu liguei para o síndico, falei que o Armando passou mal. Ele foi levado pelo SAMU como se tivesse tido intoxicação por gás. Ninguém desconfiou de mais nada, mas eu sabia. Eu vi o jeito que ele me olhava, o jeito que ele riu antes de entrar no carro. O tempo todo ele estava esperando o meu limite. Queria ver se eu surtava como ele. Na semana seguinte, descobri que ele não dormia fazia quase 10 dias. O filho dele que contou isso, quando apareceu lá para buscar umas coisas da guarita. Disse que o pai andava falando coisas estranhas, que ficava olhando para o espelho do carro de madrugada e perguntando se o reflexo ia reagir. O prédio preferiu abafar tudo. Trocaram as câmeras, pintaram os corredores, tiraram o carro da garagem. Até o posto da guarita mudou de lugar. Mas eu não voltei mais, pedi afastamento e depois disso, nunca mais consegui ficar sozinho de madrugada sem lembrar do jeito que ele me olhava naquele espelho, como se fosse eu ali dentro.
como se fosse minha vez de quebrar. Essa história não tem desfecho bonito, nem lição, é só para avisar mesmo. Às vezes, o problema de trabalhar de noite não é o escuro, é quem fica tempo demais dentro dele. Tinha alguma coisa errada naquele rapaz. A primeira vez que eu notei foi num detalhe que parece bobo, mas na hora me travou. Eu cheguei para o meu turno, como sempre, umas 7 da noite. Era o condomínio empresarial na beira da cidade, só mato para os lados de trás. Lugar isolado, tranquilo demais, onde você escuta o próprio sangue correndo se não tiver barulho de carro passando na avenida. Aí eu entrei pelo portão lateral e, como sempre, ele já estava lá, encostado na muretinha da guarita, com 2 cafés na mão, um sorriso aberto e aquele jeito simpático de quem parece conhecer a gente há anos. Só que ele disse exatamente as mesmas palavras do dia anterior, igualzinho. Aí sim chegou o reforço. Botei açúcar no seu já, viu? Só que não foi só a frase, foi o jeito, o tempo da fala, até o tom da risada depois. A mesma coisa de ontem, idêntico, como se ele tivesse decorado e repetido. Me deu um arrepio na hora, mas eu tentei relevar. Pensei, pode ser coincidência, vai ver, ele tem o hábito de falar assim. Beleza, a noite passou normal, só que no outro dia, igual de novo. Mesma posição, mesma fala, mesmo sorriso, mesmo café na mão direita. Ali eu travei. Fiquei encarando ele uns segundos a mais. Ele me olhou de volta, só que o sorriso dele não desmanchava. Aquilo me deu uma náusea estranha, sabe? Tipo quando você percebe que tem algo falsificado na frente, mas muito bem feito. Aí começou a paranoia. Eu cheguei em casa no dia seguinte e fiquei tentando lembrar como tinham sido as primeiras vezes que troquei turno com ele. Mas era tudo meio embaçado na minha cabeça. Ele sempre foi assim, sempre me esperou do lado de fora, sempre com café, sempre com as mesmas falas. Comecei a reparar em tudo e as coisas só pioraram. Na noite seguinte, eu cheguei uns 20 minutos mais cedo de propósito. Não buzinei no portão, deixei o carro um pouco mais para trás e fui a pé, sem fazer barulho. Quando me aproximei da guarita, vi ele lá dentro, sentado, sozinho, falando sozinho. E era pior do que eu podia imaginar. Ele estava repetindo as frases, mas não só as dele. Ele imitava a minha voz também. Fazia as 2 partes da conversa, com pausa, com entonação, como se estivesse ensaiando. Aí sim, chegou o reforço. Botei açúcar no seu já, viu? Valeu, mano. 20 minutos e eu tô assumindo aqui. Tranquilo, vai com Deus. Tudo. Até o barulhinho de risada ele imitava. Eu congelei. Não consegui me mexer. Só assisti ele repetindo aquilo por uns 2 minutos, até que ele travou o olhar direto na direção da janela. Me viu. E aí veio a parte que não sai da minha cabeça até hoje. Ele levantou devagar, saiu da guarita, parou na minha frente e falou: eu gosto de saber o que você vai dizer antes, do jeito mais simples e calmo do mundo, como se aquilo fosse normal. Eu não respondi, só fui embora. Inventei uma desculpa qualquer e saí dali com a garganta seca. No outro dia, minha lanterna, que eu sempre deixava dentro do carro, estava em cima da mureta, apontada na mesma direção do dia anterior. Mesma posição, mesmo ângulo. No outro dia, de novo. E no outro. Na 4ª vez, fui abrir o portão manual e a senha tinha sido trocada. Ninguém tinha me avisado nada. Tive que chamar o síndico de madrugada. Aí foi o estopim. Fui direto ao escritório da empresa de segurança, tentei relatar tudo. Falei que o colega estava agindo de forma estranha, que tinha alguma coisa errada, que talvez ele estivesse passando por um surto. Sabe o que me falaram? Mas ele foi afastado faz 2 semanas. Está internado desde o dia que tentou invadir a casa do outro vigia da Base Sul. Fiquei parado na frente da mulher da recepção, sem reação.
Só perguntei: como assim afastado? Ela confirmou. Falou que o rapaz tinha surtado, que estava em observação psiquiátrica, que mandaram outro para o meu turno, mas que ele não tinha se adaptado e acabou saindo. A empresa estava rodando os horários com revezamento até fechar alguém fixo. Ou seja, eu fiquei uma semana vendo o mesmo cara, falando comigo, me esperando com café, sendo que ele já estava fora, já tinha sido removido. Não sei o que era aquilo. Se era alguém imitando ele, se era ele mesmo voltando escondido, ou se eu comecei a ver coisa. Mas até hoje, tem dia que eu acordo de madrugada e acho que vou ouvir a voz dele me chamando no portão. E o pior é que, às vezes, escuto mesmo. Mesmo que só na minha cabeça. Eu pedi para sair, não teve jeito. Fiquei uns dias tentando segurar, porque precisava da grana, mas minha cabeça começou a bagunçar de um jeito que não dava mais para ficar ali. Só que antes de sair, ainda teve mais coisa. E foi pior. Teve uma noite que fui buscar o controle reserva do portão no almoxarifado da empresa, porque o meu tinha sumido. E quando eu cheguei lá, o rapaz da sala administrativa falou: "Ah, mas o seu colega já passou aqui e pegou, disse que ia deixar com você direto." Eu gelei. Ninguém tinha permissão para fazer isso sem eu assinar nada. E eu não tinha visto ninguém. A única câmera da entrada lateral estava desligada naquela noite e ninguém soube explicar o motivo. Fui embora me sentindo esvaziado por dentro, como se tivesse sido arrancado da minha própria rotina. Tudo estava fora do lugar, literalmente. No dia seguinte, o capacho da guarita tinha sido trocado por um que eu mesmo tinha jogado fora meses antes. E estava limpo como novo. Na outra madrugada, cheguei e encontrei a janela da guarita com papel contact colado, igualzinho ao que o antigo colega usava para bloquear a luz. Só que eu mesmo tinha arrancado aquilo no primeiro dia que assumi o turno, porque achava sufocante. Parecia que alguém estava reconstruindo tudo do jeito que era quando ele estava lá, um detalhe por noite, como se estivesse me apagando dali. O que me fez pedir desligamento de vez foi uma ocorrência que, se eu contasse para outra pessoa, ninguém ia acreditar. Mas estou mandando esse relato porque, sei lá, alguém vai entender. Eu estava sentado dentro da guarita, com a luz do monitor refletindo no vidro da frente, e decidi mexer nas imagens da semana. Não costumo fazer isso, mas alguma coisa me cutucou naquela madrugada. Voltei para o dia anterior, depois o outro, até parar na madrugada de quarta. Ali no meio do vídeo, pouco depois das 3 da manhã, eu vi uma sombra se aproximar da lateral da guarita. Não dava para ver o rosto, mas dava para ver a postura, o jeito de andar. Era ele, o mesmo cara, mesma roupa de sempre. Só que andando com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse escutando alguma coisa dentro da própria cabeça. Ele parou bem na frente da câmera, ficou ali, parado, me olhando. Só que no vídeo, eu não estava ali. A guarita estava vazia. Aquilo não fazia sentido. Eu estava no meu turno naquela hora. Eu lembro do que estava fazendo. Eu estava ali dentro. Eu escutei um barulho na porta lateral, fui até lá e não tinha ninguém. Mas no vídeo não tem som, só imagem. E eu não aparecia. Como se só ele existisse naquele momento, só ele ocupasse aquele lugar. Depois disso, eu só consegui fechar tudo e sair. Inventei que estava passando mal e fui embora. Pedi desligamento no outro dia. Nem fui buscar o último pagamento. Só mandei uma mensagem, bloqueei os contatos da empresa e sumi dali. Meses depois, encontrei por acaso um ex-funcionário que também foi vigia naquele condomínio. Contei por cima o que tinha acontecido, só para ver se batia alguma coisa. E ele me disse que aquele rapaz, o que fazia turno antes de mim, não surtou do nada. Segundo ele, já tinham relatos de comportamento estranho antes. Inclusive, parece que um outro vigia pediu afastamento porque disse que o colega estava virando ele. Essas foram as palavras que ele usou. Estava virando ele. Até hoje,
Eu não sei se era uma forma de falar ou se era literal, mas o que eu sei é que tem alguma coisa errada naquele lugar, ou naquele cara, ou nos dois. Só sei que depois daquilo eu nunca mais consegui trabalhar de noite. E tem dia que eu acordo no susto, com a sensação de que deixei alguma coisa em cima da mureta. E quando olho, minha lanterna tá ali, mesmo que eu não tenha mais nenhuma.